Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos a mais uma escola bíblica online. Esta é a 79ª aula online. Estamos aqui há 79 domingos aprendendo a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida que tem nos acompanhado. Então curta, compartilhe, esteja enviando aí para os seus amigos, seus parentes, esteja enviando para o próprio pessoal da igreja, né, que às vezes não não consegue, né, entrar ali no YouTube, mas você enviando vai ficar mais fácil para ele. Amém? Nós estamos aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 28, estamos falando sobre Paulo. Deus havia dado a promessa a ele de que ele iria até Roma. Nesse meio do caminho acontece o acidente na ilha de Malta, onde ali Públio é curado e Paulo ali é considerado como um deus, né? Então Paulo prega para aquele povo é convertido e agora Paulo já está em Roma. Então ele vai dar uma parada ali perto de Roma para estar ali se encontrando com os irmãos, né? Explicando o que está acontecendo e vamos hoje para a nossa aula. Espero que você goste, espero que você esteja atento. Tem um lápis, um caderninho aí do lado para você ir anotando e para você estar estudando quando assim você quiser. São aulas muito bem elaboradas. Como eu sempre falo aqui, eu faço esse curso já há 2 anos e meio, vão para 3 anos. Então, tenho mais de 1.600 páginas escritas de todas as aulas. Então, nós temos nos empenhado para que você aprenda a verdade, aprenda a palavra de Deus e não seja levado por qualquer doutrina, por qualquer vento. Amém? Então, vamos lá. Atos 28, versículo 28 e 29. A palavra de Deus diz: Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então Paulo diz que eles, os judeus, não são mais só eles o povo escolhido de Deus, né? Então isso vai aí criar uma grande confusão entre eles, porque eles seguem a lei. Paulo agora vem falando de Jesus, que Jesus é a salvação pela fé, então não precisa das leis, as leis devem ser cumpridas sim, mas não são elas que vão nos levar para a eternidade. Então, nós vamos agora ver uma outra parte de Paulo, que é onde Paulo vai ficar ali preso por 2 anos. Então, Paulo, versículo 30 e 31, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugava, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Então, Paulo está preso, mas ele está preso numa residência onde ele pagava aluguel, os irmãos deveriam ajudá-lo, né? Então, ali Lucas não explica por que Paulo ficou preso desta maneira. O caso de Paulo seria menosprezado, ficou ali por 2 anos, até conseguir falar com o imperador. O governador, todos aqueles que tinham poder, né, de ouvir Paulo e Paulo se explicar, já havia acontecido. E agora ninguém opina. E Paulo fica ali, 2 anos na casa alugada, podendo receber a todos, falar com todos, né? Então eles tinham ali tanto trabalho, será que não tinha tempo para julgar o caso de Paulo? Não sabemos, né? Ali Lucas não nos explica. Então Lucas encerra o livro de Atos, né? Na verdade, sem um encerramento, não sabemos o que aconteceu com Paulo, não temos ali detalhes. Então, as cartas de Paulo vão ser escritas na prisão. Então, a cronologia das cartas, na verdade,
ela é 1ª e 2ª Tessalonicenses, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Na verdade, pelas datas que foram escritas, é que os historiadores conseguem colocar cronologicamente as cartas de Paulo. Então, nós temos uma cronologia diferente na Bíblia que nós usamos, né? Então, a organização da Bíblia não é pela ordem do tempo. A primeira, por exemplo, deveria ser a 1ª Tessalonicenses, e na verdade é a carta aos Romanos. Então, nós vamos ver agora o que acontece com Paulo após os 2 anos preso em Roma. O que a gente questiona, né? Qual foi o resultado do apelo de Paulo a César? Ele foi considerado culpado e morto ou inocente e solto? Como o caso foi encerrado? Ele foi enviado a Roma, existia um processo contra ele. Como terminou esse processo? Não sabemos. Não existe um detalhamento na Bíblia sobre isso. O que existe na Bíblia, dentro das cartas que nós vamos estudar, existem indícios de que Paulo foi solto após esses 2 anos e seguiu para sua 4ª viagem missionária. Pouco se fala sobre isso, né? Então, aí, guarde, é mais um conhecimento que você está tendo hoje. Então, ele parte para uma 4ª viagem missionária. E nessa 4ª viagem, ele escreve o restante das cartas e vai ser novamente preso, e aí Paulo vai ser morto. Então, por que Lucas não narrou esses detalhes? Se Paulo foi solto, se Paulo morreu ou a 4ª viagem missionária. Então, se levantam algumas hipóteses pelos historiadores. Lucas teria escrito Atos até esse momento. Pensava em escrever um 3º volume. Então, o primeiro volume foi o Evangelho de Lucas. O segundo volume, Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos. E o 3º volume, a partir de Roma até a morte de Paulo. Então, a saber a sequência do trabalho missionário de Paulo. Então, nas cartas de Paulo, queria ir até a Espanha. Ele deixa ali esclarecido esse desejo dele. E essa é uma possibilidade, né? Então, nós não temos como saber. Vamos saber lá no céu, né? Paulo vai contar para nós. Por algum motivo, não foi possível Lucas escrever esta 3ª carta dele, né? Esse 3º volume. Então, no entanto, nós vamos trabalhar os pais da igreja, escritores, historiadores desta época de Paulo, que escreveram sobre esses temas. Então, não são narrativas inspiradas, e sim históricas, que ajudam a explicar essa sequência de trabalho. Então, nós temos aqui uma busca histórica, não é a revelação do Espírito Santo para homens, para que fosse trazida para nós. Então, como nós temos esse vácuo, né? Temos este período que não nos é explicado, então eles foram procurar a saber para trazer conhecimento para nós. Então, a sequência do trabalho de Paulo é do ano 62 a 68 depois de Cristo. Então, no ano 62, Paulo é solto da prisão de Roma, e de 62 a 66, ele faz a 4ª viagem. Então, nós temos aqui 4 anos Paulo fazendo esta 4ª viagem. Então, não sabemos os destinos, né, de Paulo nesta 4ª viagem. Sabemos que Paulo tinha o desejo de ir até a Espanha, que Paulo seria os confins da terra, longe, né? Paulo ia longe. Então, nesta 4ª viagem, Paulo escreve o restante das suas cartas, que são as cartas pastorais. Então, por volta de 66, 67, Paulo tem a 2ª prisão, e de 62 a 66, ele é solto em 62 e vai para a 4ª viagem em 62 a 66.
66 a 67, ele é preso novamente em Roma. E de 67 ou 68, Paulo é morto em Roma. Então, não temos aí esta narrativa na Bíblia, mas quando analisamos as cartas de Paulo, é muito provável que a segunda Timóteo mostre que Paulo estava esperando a sua morte. Então, na segunda prisão em Roma, é possível que isso tenha acontecido. Então, a cronologia das cartas de Paulo é só isso para seu conhecimento. Porque quando você lê as cartas de Paulo nessa cronologia, você tem uma ideia melhor para você poder estudar e ver uma sequência mais nítida, mais clara da viagem de Paulo, né? Então, de todo o percurso que Paulo faz, dos ensinamentos de Paulo, as igrejas, tudo, então nos dá assim um esclarecimento melhor de todo o trabalho de Paulo. Então, nós temos a primeira Tessalonicenses, a segunda Tessalonicenses, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, temos a carta aos Romanos, aos Efésios, Colossenses, Filemon, Filipenses, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Então, essa é a sequência cronológica, por datas, né, das cartas de Paulo. Quando estudamos, assim, nós vamos entender o porquê de cada carta. Paulo dá uma sequência, né, de assuntos nas cartas. Então, no livro de Atos, nós entendemos o momento em que Paulo escreveu e o que Paulo estava vivendo. E nos estudos das cartas, nós vamos entender o que as igrejas ou as pessoas para quem ele escreveu estavam passando, estavam vivendo. Eram circunstâncias, né, que vão servir de ensinamento para nós hoje. Então, nós temos de 67 ou 68, Paulo sendo morto em Roma. Então, nessa segunda prisão, por conta da alta perseguição de Roma contra os cristãos, Paulo ali vai ser o líder dos cristãos, vai ser capturado e vai ser morto. Então, nós temos uma citação de alguns historiadores sobre o caso de Paulo, né? Nós temos ali Eusébio, um historiador eclesiástico do século IV depois de Cristo, escreveu que Paulo foi morto quando Nero era imperador romano, então de 54 a 68. O pai apostólico Tertuliano, do século III depois de Cristo, diz que Paulo foi decapitado na margem esquerda do rio Tibre, cerca de 5 quilômetros de Roma. Foi sepultado num cemitério da Via Ostia, perto de Roma. Então, os historiadores respeitados, Eusébio e Tertuliano, para verificarmos este período da vida de Paulo. Então, aqui um esclarecimento, né? Antes de nós entrarmos na carta aos Romanos, nós vamos seguir a cronologia da Bíblia Sagrada, não vamos seguir a cronologia das datas, que nos é dada por ali pelos historiadores, mas nós vamos aqui ao livro a carta de Romanos, apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Então, o foco da carta é a justificação pela fé. É aí que é toda a confusão, né? Então, as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, nós vamos começar estudando agora a primeira, elas não estão, como eu disse, em cronologia de tempo, né? Mas estão numa sequência dos historiadores, ali onde foi sendo trazida e escrita. O apóstolo Paulo é considerado o autor, sem grandes questionamentos, né? Nós temos ali em Romanos 1:1, nós vamos falar sobre quão forte é a indicação da autoria do apóstolo Paulo. Quando que ela foi escrita? É provável que Paulo tenha escrito durante os 3 meses relatados em Atos 20, do versículo 2 a 3, a terceira viagem, o ano 57 depois de Cristo, em Sincreia ou Corinto. A introdução e saudações de Paulo. Então, Romanos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo,
separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Então as cartas trazem muito assunto, pouca escrita, né? Precisamos prestar atenção nos detalhes para podermos entender a motivação, o que Paulo, na verdade, quis passar para aquele público, porque ele escreveu aquilo, qual o objetivo, qual o tema central, qual o contexto de tudo que foi escrito. Então, Paulo se identifica no início da carta, servo. Os romanos não conheciam Paulo pessoalmente, nunca havia ido a Roma, mas Paulo foi para Roma tempos depois e preso. Então, ele se apresenta a todos eles, servo, escravo, propriedade, né? Apóstolo designado por Jesus como mensageiro, separado, escolhido com o objetivo e o evangelho, a boa notícia da vinda do Salvador, a designação de salvação vinda por Jesus Cristo. Paulo liga seu presente ao passado, as profecias do Antigo Testamento, a vinda do Messias. Verso 3 e 4, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, falando de Jesus, relembra Paulo das qualificações de Jesus. Então, ele faz um contraste da vinda do Filho, Jesus, ali humilde, com o que venceria a morte gloriosamente e o poder de Deus manifestado na vinda do Salvador. Então, temos aqui Filho, Deus Pai e o Espírito Santo, a trindade toda envolvida no que Paulo está dizendo. Essa é a apresentação de Jesus. Paulo demonstra a grandeza de Jesus Cristo. Verso 3 e 5, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Salvador, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Então, Paulo qualifica em detalhe Jesus para os romanos, né? O identifica. Então, graça é quando Deus derrama sobre nós algo que nós não merecemos, abençoado não por nossos merecimentos, mas por um ato do próprio Deus em nosso favor. Paulo diz que recebeu essa missão de ser um mensageiro de Deus pela graça. Então, Paulo via no derramar da graça a capacidade de obedecer por fé. Então, na igreja de Roma, a maioria eram gentios, então não eram judeus, mas se converteram. Versos 6 e 7, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele identifica os romanos como gentios, então demonstra que grande parte desta igreja eram gentios, não eram judeus. Gentios são aqueles que não são judeus, né? Então, Paulo é um modelo para eles, assim como ele foi chamado para ser servo, eles também foram chamados. Então, santos são os separados por Deus. O judeu cumprimentava usando shalom, paz. Paulo usa a expressão judaica paz e acrescenta graça, que é dos gentios, graça e paz, né? Usada por Paulo, e esse cumprimento é o desejar algo de bom. Então, Paulo aqui finaliza
a sua saudação à igreja de Roma. Agora, o amor de Paulo pelos cristãos de Roma. Paulo aqui vai estar falando sobre isso. Então, verso 8 e 9, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós. Então, Paulo vai iniciar aqui uma transição para tratar dos assuntos da carta. Então, essa transição vai trabalhar o sentimento de Paulo da vida que esses irmãos têm levado naquela igreja. Apesar da igreja de Roma não ser muito antiga, né? Antiga, a fé que ela demonstra era modelo para muitos, principalmente por ser capital do império e exercitando a sua fé de uma maneira profunda. Paulo diz que orava por eles, né? Aprendemos que não importa a denominação, mas devemos orar pelos cristãos, independente de que igrejas pertençam, né? Aqueles que servem a Deus com todo amor, com toda a fé, né? Verso 10 e 11. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo ainda não tinha ido a Roma. Porque é muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Paulo escreve essa carta antes de visitar a igreja, né? Paulo esteve em Roma preso e quando ele escreve essa carta, antes de ser enviado a Roma, ele tinha esse desejo, né? E repartir dom espiritual. Paulo está dizendo que vai levar ajuda de Deus para fazer algo de bom por eles. Então, Paulo procura, ele tem ali uma preocupação, ele tem um carinho com essa igreja e um desejo de levar algo positivo para ela, né? De estar ali junto também com os irmãos. Verso 12 e 13, isto é, para que eu, em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum junto como também algum fruto, como também entre os outros gentios. Então Paulo quer abençoar e também receber um conforto, um testemunho que fortalece a fé. Então Paulo se justifica, pois talvez recebessem ali, houvessem algumas críticas, e ele diz que foi impedido por Deus ou pelo maligno, tentando atrapalhar a obra de Deus. Então Paulo vai desenhando a sua autoridade, vai mostrando o seu amor por esta igreja, mostra seu desejo de levar o evangelho ali e vai preparando o caminho, né, para os assuntos que ele quer tratar com esta igreja. Então, o cuidado de Paulo e seu interesse sobre esta igreja vem de que ela tenha vindo de Atos 2, o derramar do Espírito Santo. Então, não tivesse ali uma liderança tão firme, só superficial. Então, Paulo vai tratar de muitos assuntos por isso. Então, você percebe aqui a importância da igreja. Então, da igreja estar reunida, da igreja estar junto, trazendo ali a autoridade de Deus sobre a igreja. A importância de ouvirmos ali a pregação, a palavra, as instruções, a importância de uma escola bíblica. Nós estamos estudando aqui a vida de Paulo, né, as cartas ali, a primeira aos Romanos. Então, a importância de que tudo isso esteja acontecendo. Então, verso 14 e 15, pois sou devedor
tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto ao que está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo fala de uma linguagem que eles entendiam bem. Os judeus considerados ali judeus e gentios, os não judeus. Para o grego, quem não era, né, era bárbaro. Então, Paulo, que é devedor por todos os gentios, devedor no sentido da sua missão, de levar ali o evangelho aos gentios, a todas as pessoas. E em Roma ali tinha todo tipo de pessoa, né? O foco do evangelho é todo tipo de pessoa. Agora, Paulo vai tratar ali do assunto principal desta carta. Então, nós vamos parar aqui hoje, vamos deixar para a próxima aula, nós estaremos dando continuidade a esta carta. São muito lindas as cartas do apóstolo Paulo, são muito severas, né? E é um aprendizado para a nossa vida cristã. Amém? Espero que você tenha aproveitado muito bem a aula de hoje, que você esteja aí, né, saboreando tudo isso e tendo um excelente domingo com Jesus, na presença de Jesus, com a sua família, né? Todos aí aproveitando, muito alegres e felizes, gozando da graça e da paz do Senhor Jesus. Amém? Um beijo grande no seu coração, um excelente domingo para você.